Maria Conceição Carvalho e Maria de Lourdes Carvalho da Roça, e por graças recebidas ao Santo Espírito. Lúcia Silva e familiares falecidos. José da Silva Arruda e familiares falecidos. Maria Luísa Medeiros e familiares falecidos. Zélia Medeiros, pais e família falecida. Leonel Souza, Belmira Souza, David Souza, João Souza, Maria Machado, António Diogo, Zulmira Costa Pinto, Irmina Diogo, Hermenegildo Costa Pinto e todos os familiares falecidos. José Vieira Mira, pais, sogros e familiares falecidos. José Pereira Lourenço, Olinda Abreu Fonseca Vieira, pais, sogros e familiares falecidos. Carlos Correia Noveiro Souza e familiares falecidos. Jorge Alberto Puim Chaves, esposa, Denise Puim Chaves, avós e Aldo Cadorho. Por intenções particulares. Rui Frias, Cecília Viveiros, que faleceu em Montreal. Maria Paiva Figueiredo e família falecida. Fátima Correia, Aldelberto e Estrela Alves. Antônio de Jesus Dias, pais, sogros e familiares falecidos. Manuel Tavares Oliveira e Maria do Rosário Oliveira. Maria dos Anjos Ferreira, falecida em Fall River, Rio dos Estados Unidos. José e Carlos Frias. Pelas almas do purgatório, em especial que não tem quem reze por elas. Maria Conceição Raposo, Nelson Raposo e família falecida. Joaquim e Mariana Correia. Luís Lopes e Suzete Vieira. José Manuel Cabral. Em louvor ao Senhor Santo Cristo dos Milagres, por uma graça recebida. Em louvor à Sagrada Família, por uma graça recebida, e ao Santo Espírito também por uma graça recebida. Em pé, iniciemos a nossa celebração de Cristo, o nosso Irmãos e irmãs, sejamos todos bem-vindos à nossa celebração. Estamos no tempo sagrado da Quaresma, chegando ao final do tempo da Quaresma. Queremos que essa Eucaristia seja a nossa força, nossa coragem, nosso sustento para celebrar bem a Páscoa do Senhor, que já se aproxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que unidos no amor de Cristo. No instante de silêncio, vamos pedir perdão dos nossos pecados. Vamos reconhecer diante do altar do Senhor todas as nossas faltas, fraquezas e misérias. Vamos cantar com confiança, pedindo perdão. Senhor, tem de piedade e perdoai a nossa culpa, e perdoai a nossa culpa.
os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Vamos apresentar as nossas intenções diante do altar de Deus, as nossas necessidades, aquilo que nós queremos rezar neste dia, nessa celebração. Vamos rezar por toda a igreja, para que toda a igreja espalhada pelo mundo possa fazer a experiência da misericórdia, do perdão de Deus. Vamos rezar também pelas intenções que foram colocadas no início da celebração, de maneira especial pela alma de Cecília Viveiros, falecida ontem em Montreal, para que a graça de Deus também possa acolher na eternidade. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de viver com alegria o mesmo espírito de caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte pela salvação dos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Leitura do livro de Isaías. O Senhor abriu outrora caminhos através do mar, veredas por entre as torrentes das águas. Hoje acompanha carros e cavalos, um exército de valentes guerreiros, e todos caíram para não mais se levantar. E extinguiu-se como um fogo que se apaga. Eis o que diz o Senhor: não vos lembrareis mais dos acontecimentos passados, não presteis atenção às coisas antigas. Olhai, vou realizar uma coisa nova, que já começa a aparecer. Não vedes? Vou abrir um caminho no deserto, fazer brotar rios na terra árida. Os animais selvagens, chacais e aves cruzes, proclamarão a minha glória, porque farei brotar água no deserto, rios na terra árida, para matar a sede ao meu povo escolhido, o povo que formei para mim e que proclamará os meus louvores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Parecia-nos viver um sonho, da nossa boca brotavam expressões de alegria e de nossos lábios cânticos de júbilo. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo, em favor do seu povo. Diziam então os pagãos: o Senhor fez por eles grandes coisas, sim, grandes coisas fez por nós o Senhor. Estamos exultantes de alegria. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo, em favor do seu povo. Fazei regressar, Senhor, os nossos cativos, como as torrentes do deserto, os que semeiam a lágrima
acolham com alegria. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo, em favor do seu povo. Ainda vão chorar, levando as sementes, à volta vêm a cantar, trazendo os molhos de espigas. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo, em favor do seu povo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, considero todas as coisas com prejuízo, comparando-as com o bem supremo, que é conhecer Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele renunciei a todas as coisas e considerei tudo como lixo, para ganhar a Cristo e nele me encontrar. Não com a minha justiça que vem da lei, mas com a que se recebe pela fé em Cristo. A justiça que vem de Deus e se funda na fé. Assim poderei conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, configurando-me à sua morte, para ver se posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que a tenha já chegado à meta, ou já tenha atingido a perfeição, mas continuo a correr para ver se a alcanço, uma vez que também fui alcançado por Cristo Jesus. Não peço, irmãos, que já a tenha conseguido. Só penso numa coisa: esquecendo o que fica para trás, lançar-me para a frente, continuar a correr para a meta, em vista do prémio a que Deus, lá do alto, me chama em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, mas de manhã cedo apareceu outra vez no templo e todo o povo se aproximou dele. Então, sentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus apresentaram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Colocaram-na no meio dos presentes e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério.
Na lei de Moisés, mandou-nos apedrejar tais mulheres. Tu que dizes? Falavam assim para lhe armarem uma cilada e terem pretexto para o acusar. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo no chão. Como persistiam em interrogá-lo, ergueu-se e disse-lhes: quem de entre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Eles, porém, quando ouviram tais palavras, foram saindo um após o outro, a começar pelos mais velhos. E ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Jesus ergueu-se e disse-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Disse então Jesus: nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação. Podemos sentar. Irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 5º domingo da Quaresma. É o último domingo antes de iniciar a Semana Santa. Próximo domingo, próximo final de semana, já será o domingo de Ramos, o final de semana que damos abertura à Semana Santa. E ainda nesse finalzinho de tempo de Quaresma, neste finalzinho, nesta reta final deste tempo forte da Igreja, o convite de Deus ainda, Ele insiste conosco no tema do perdão e da misericórdia. Se nós ainda não conseguimos experimentar esse tema do perdão e da misericórdia desde lá do primeiro domingo, da quarta-feira de cinzas, agora no finalzinho Deus ainda nos dá mais uma chance. Deus ainda exorta o nosso coração nessa oportunidade da misericórdia e do perdão. A partir da primeira leitura do livro do profeta Isaías, quando o profeta vai dizer assim: Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, Deus nos ama com amor infinito, que Ele esquece aquilo que fizemos, que Deus esquece dos nossos pecados, do nosso passado, para nos conceder a graça da vida nova. E o profeta ainda dá um exemplo, né? É como um rio que vai nascer no meio do deserto. O que é um rio que nasce no meio do deserto? É sinal de coisas novas. Pensou, no meio do deserto brota um rio, no meio do deserto nasce um rio, é um sinal de coisas novas, é um sinal de uma grande graça. E o profeta usa essa imagem do rio que nasce no deserto para nos mostrar que Deus faz assim conosco. Aonde nós pecamos, aonde nós achamos que o pecado tomou conta da nossa vida, aonde nós achamos que não tem mais jeito, Deus pode fazer um grande milagre acontecer. Porque às vezes na nossa vida existem situações que a gente pode pensar assim: isso aqui não vai ter mais jeito de resolver, isso aqui não tem mais como resolver, vai ter que ficar desse jeito mesmo. E o profeta Isaías vem mostrar para nós que às vezes quando nós estamos lá embaixo, sem esperança, desanimados, desiludidos, o rio brota no deserto. É a imagem do perdão, é a imagem da misericórdia, é a imagem do grande milagre de Deus que pode acontecer na nossa vida. Coisas novas Deus tem preparado para nós. O que é a Páscoa? Celebrar a Páscoa é celebrar a vida nova. Deus está mostrando para nós que Ele tem coisas novas reservadas para nós. A gente precisa confiar, a gente precisa estar atento a tudo aquilo que acontece à nossa volta para identificar essas coisas novas que Deus tem para nós. E Deus é tão novo e Deus nos surpreende a cada momento, que o exemplo disso foi no Evangelho de hoje, desse final de semana, o Evangelho de São João. Jesus estava no monte rezando, lá no Monte das Oliveiras. E lá quando ele reza, ele fica cheio do Espírito Santo, ele fica cheio do poder de Deus, ele fica cheio da graça de Deus, e ele desce para o templo. Jesus usava de cada oportunidade que ele tinha para ensinar. Jesus usava de todos os acontecimentos para ensinar uma coisa nova. E quando ele desce no Monte das Oliveiras,
vai para o templo, uma mulher tinha sido apreendida em adultério. E a lei mandava, a lei de Moisés mandava que toda mulher que fosse surpreendida em adultério fosse levada para a praça pública para ser apedrejada. Ou seja, aquela mulher, ela estava no centro das atenções. Todos os homens estavam em volta dela, inclusive os doutores da lei, os fariseus, estavam em volta dela para apedrejá-la. Ela estava sendo humilhada. Não era só a questão do apedrejamento. Vamos tacar pedra naquela mulher porque ela foi pega em adultério. Mas é a humilhação de estar lá no centro daqueles homens, no meio da praça, sendo humilhada, sendo apontada, porque ela estava cometendo adultério. Quando Jesus está descendo do Monte das Oliveiras, que ele vai para o templo, ele se depara com essa confusão na praça. E aí os mestres da lei, os doutores da lei, os fariseus, querendo pegar Jesus, vão fazer uma pergunta para ele. Eles dizem assim: Senhor, essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés manda apedrejar. Mas e o Senhor? O que o Senhor manda fazer? Olha como eles eram espertos. Se Jesus mandasse, não, vamos cumprir a lei, vamos apedrejar essa mulher, eles iam dizer: mas e a misericórdia que você estava ensinando até há pouco tempo? E o amor que você estava ensinando há pouco tempo? E o perdão que você estava ensinando há pouco tempo? Onde fica? Se Jesus fala: não, vamos perdoar essa mulher, não vamos apedrejá-la, aí eles vão dizer: olha, então você está contra a lei de Moisés, você tem que ser preso. Olha como Jesus estava numa situação difícil. Quiseram colocar Jesus em uma situação difícil. E quando perguntam para ele: mestre, o que o senhor manda fazer? Essa mulher foi pega em adultério, o que nós vamos fazer com ela? Todo mundo já com pedra na mão, doido para atacar naquela mulher. O que nós vamos fazer com ela? Jesus abaixa e Jesus começa a escrever no chão. E não deu, a primeira vez ele não deu resposta nenhuma. E aí nos diz o Evangelho, eles insistindo com Jesus, perguntam novamente: mestre, o que nós vamos fazer com essa mulher? Jesus se levanta, olha para todo mundo que já está com as pedras nas mãos, para apedrejar aquela mulher, e diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eles começam a soltar as pedras, dos mais velhos para os mais novos, e vão embora. Aqui é um ponto importante para a nossa reflexão. Como nós precisamos trazer no nosso coração, meus irmãos, a graça, a virtude, o dom do perdão. Nem sempre na nossa vida é fácil perdoar. Como é difícil a gente lembrar as pessoas que nos magoaram. Como é difícil a gente lembrar as pessoas que fizeram mal para nós. Como é difícil a gente lembrar das pessoas que nos decepcionaram, e assim vai. Só que o convite da vida cristã é justamente esse. E Jesus fez justamente o que é para a gente fazer: saber perdoar as pessoas. Sabe por que às vezes nós temos uma dificuldade grande de perdoar? Primeiro, porque nós não acreditamos no perdão de Deus. Às vezes a gente fala assim: eu fiz isso daqui, mas será que Deus vai me perdoar? Eu até já confessei, eu até já falei com o padre já me deu um perdão, mas será que de verdade Deus me perdoou? Essa é uma dificuldade que a gente tem, de acreditar, de aceitar o perdão de Deus. Depois, uma outra dificuldade que a gente tem também é de se perdoar. Mas eu não me perdoo por isso que eu fiz. Eu não me perdoo por isso que eu falei. Eu não me perdoo por essa situação que eu vivi. Ora, se eu não consigo me perdoar, muito menos eu vou acreditar no perdão de Deus. E se eu não consigo me perdoar, muito menos ainda eu vou acreditar no perdão do meu irmão. Aquela pessoa não me perdoa, não. Acho que ela falou só da boca para fora. Mas não perdoa de verdade, não perdoa de coração. Por isso Deus está insistindo conosco ainda no finalzinho dessa quaresma com o tema do perdão e da misericórdia. Deus sempre nos perdoa, sempre. A partir do momento que o nosso coração está contrito, a partir do momento que o nosso coração está arrependido, a partir do momento que a nossa vida quer começar de novo, Deus está pronto para nos perdoar. Mas nós precisamos nos perdoar e aceitar o perdão do irmão. O que aquela pessoa me fez, padre, não tem perdão. Como não tem perdão? Deus perdoa você de tudo que você faz.
Como que aquela pessoa fez para você não tem perdão, se Deus perdoa a tua vida de tudo aquilo que você pede perdão? Nós queremos que Deus sempre esteja nos perdoando, mas como é difícil para a gente dar o passo do perdão, como é difícil para a gente vencer a mágoa do coração, como é difícil para a gente vencer o rancor. E o convite é justamente esse: vencer a mágoa, vencer o rancor, começar de novo. Não foi isso? São Paulo está falando na segunda leitura: esquecendo o que fica para trás, eu me lanço no que tem pela frente. Não pode ficar preso no passado. A gente precisa aceitar, nós precisamos aceitar o perdão de Deus na nossa vida. Isso é muito importante, irmãos. Quando Jesus fala para aqueles homens, para aqueles mestres da lei, para aqueles fariseus: quem não tem pecado que atire a primeira pedra, todo mundo ficou sem saída, porque todo mundo tem pecado. E às vezes a gente precisa aprender a olhar desta maneira para as pessoas da comunidade. Às vezes a gente pensa, né? Mas aquela pessoa cometeu um pecado grande. Mas e você não comete pecado? Por exemplo, o evangelho foi da mulher que foi pega em adultério. Aquela mulher cometeu adultério, aquele homem cometeu adultério e está na comunidade. Mas e você? Quais são os seus pecados? Padre, mas pelo menos eu nunca adulterei. Mas talvez o pecado da língua, que é falar mal dos outros, é pior que o adultério. Eu nunca adulterei, mas aquela mulher sim. Eu nunca roubei, mas aquela pessoa sim. Você nunca adulterou, você nunca roubou, mas a sua língua já matou muito mais do que quem adulterou e roubou. E aí, como é que fica? Então, às vezes a gente coloca a nossa vida numa posição que essa posição se torna maior que os outros, que nós queremos ser maior que os outros, melhores que os outros, e nós não somos melhores que os outros. Quando a gente for julgar alguém, a gente tem que pensar nisso, né? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Bom, que pecado que eu tenho para poder tacar pedra naquele irmão? Será que eu posso tacar uma pedra? Pedra é quando o padre diz tacar pedra. Será que eu posso julgar aquele meu irmão, o pecado que eu tenho? Será que eu posso falar daquela pessoa se eu for olhar de verdade para a minha vida? Talvez aquela pessoa só tenha coragem de fazer o que eu nunca tive. Enquanto aquela pessoa fez, eu fico imaginando na cabeça se eu fizesse. Mas aquela pessoa ainda teve coragem de fazer o que eu nunca tive coragem, mas sempre quis fazer. E aí? Será que se for para eu tacar uma pedra naquela pessoa, eu tenho condição para isso? Claro que não. Nenhum de nós tem condição de tacar pedra em ninguém. E o Evangelho disse: dos mais velhos para os mais novos começaram a ir todos embora. Por quê? Porque quem é mais velho já pecou mais na vida, gente. Quem tem 70 anos já pecou mais do que alguém que tem 20, pode ter certeza. Aí a gente pensa: senhor padre, mas eu não tenho pecado com 70 anos que uma pessoa de 20 tem. Será que não? Se a gente for olhar bem para a nossa vida, será que não? Dos mais velhos, disse o Evangelho, para os mais novos começaram a ir embora. Porque quem é mais velho já tem uma experiência maior, já viveu mais, já cometeu mais erros. Não é assim que a gente diz? Vamos aprender com a experiência dos mais velhos. Os mais velhos já viveram mais, já erraram mais, então podem nos ajudar. Se erraram mais, pecaram mais. Então ninguém pode julgar ninguém. Ninguém pode condenar ninguém. Nenhum de nós pode andar por aí com pedras nas mãos para atacar nas pessoas. Que esse é o amor de Deus por nós. E é bonito quando todos aqueles homens vão embora, Jesus agacha de novo naquela mulher, perto daquela mulher, e diz: mulher, ninguém te condenou? E ela responde o que para Jesus? Não, Senhor, ninguém. Jesus fala: então vai e não peca mais, levanta, vai embora para tua casa e não peca mais. Aqui é o princípio da vida nova. Aqui é o princípio da segunda leitura, quando São Paulo fala na carta aos Filipenses: esquecendo o que fica para trás, eu vou me lançar para frente. Pensou se aquela mulher fosse viver o resto da vida dela pensando que ela foi pega em adultério, foi levada para a praça pública, todo mundo conhece ela? Já pensou? Ela não ia viver. Mas todo mundo sabe que eu sou uma pecadora. Aquele monte de homem já me viu lá na praça, aquele monte de homem já quis me apedrejar, e como que eu vou continuar a minha vida agora?
Como que eu vou fazer para viver agora? E a vergonha? E a humilhação? E todo mundo ficar olhando para mim e falar: ah, aquela mulher já foi pega na praça, aquela mulher já foi pega em adultério. Mas ela se sentiu perdoada por Deus e ela se perdoou. Por isso ela deu conta de continuar a vida dela. Às vezes a nossa vida fica presa e amarrada porque a gente não se perdoa. Às vezes a nossa vida fica presa e amarrada porque a gente fica preso naquele sentimento que a gente viveu. Ah, meu Deus, mas eu fiz isso. Ah, mas eu falei desse jeito. Ah, mas eu já fiz esse pecado. Ah, mas eu já cometi esse pecado. E aí a vida não vai para frente. Deus já nos perdoou, a gente já confessou, a gente já pediu perdão, a gente já fez tudo que podia ter feito, mas a gente não se perdoa, a gente não se lança para frente, a gente está preso no passado, e quem fica preso no passado não vive. Quem fica preso aos acontecimentos passados não dá conta de ir para frente. E São Paulo está falando: vamos para frente, Páscoa é vida nova, Páscoa é ir para frente. E nós estamos aí para celebrar a Páscoa, semana que vem é Semana Santa. Então é hora da gente sair do nosso passado. É hora da gente experimentar de verdade o amor de Deus. É hora da gente experimentar de verdade a misericórdia de Deus e ir para frente. Não podemos ficar parados nas coisas que passaram. O que passou, passou. O que você fez está feito. Não é assim? Não adianta chorar o quê? O leite derramado. Se o leite derramou, o que tem que fazer? Limpar o fogão, bem, e faz comida para frente, não é assim? Ah, pá, não vou mais cozinhar no meu fogão porque derramou o leite. Derramou o leite. Ah, então você nunca mais vai comer porque o fogão está sujo de leite? Limpa o fogão e põe a panela lá, frita um bife e leva a vida para frente. Então a palavra de Deus nos convida a não ficar preso naquilo que já foi. O que já foi, já foi. Vamos pedir perdão, vamos nos perdoar, vamos perdoar as pessoas que precisam ser perdoadas e vamos nos lançar para frente. E vamos para a vida nova. E vamos para o novo de Deus. Ah, Senhor Padre, mas há 30 anos eu vivi isso. Mas faz 30 anos que você está preso nisso. Ah, Padre, faz 50 anos que eu fiz isso. Faz 50 anos que você não vive. Faz 50 anos que você está arrastando tua vida. Faz 30 anos que você está arrastando tua vida. Para com isso. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é perdão. É hora de começar de novo. É hora de viver o amor de Deus, é hora de viver o novo de Deus, como São Paulo está ensinando. Isso é Páscoa, isso é vida nova, isso é misericórdia, isso é perdão de Deus. Esquecendo o que eu fiz, esquecendo o que ficou para trás, eu vou me lançar para frente. Porque agora o que me importa é ser alcançado por Cristo. É alcançar Jesus, porque Ele já me alcançou primeiro, São Paulo está falando. O importante na minha vida é ir atrás de Jesus, é estar com Jesus. Vamos pedir essa graça hoje. Vamos pedir a graça de nos perdoar. Vamos pedir a graça de deixar o nosso passado. Deixar o passado, não é esquecer, porque ninguém vai esquecer nada. Mas deixar o passado é viver livre. Deixar o passado é saber que eu já fiz isso, saber que isso já aconteceu na minha vida, saber que eu já passei por isso, mas isso não me prende mais. Eu posso tocar minha vida para frente, mesmo com isso. Eu posso levar minha vida para frente. Então que essa quaresma seja uma quaresma libertadora para nós. Que essa Páscoa seja uma Páscoa libertadora para nós. De seguir com confiança. São Paulo fala numa outra ocasião: eu vou seguir decididamente com Jesus. Vamos nos decidir por Jesus e seguir sempre em frente, porque Ele está conosco. Ele é amor, Ele é misericórdia e nos dá uma vida nova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nossa Mãe Maria Santíssima. Professemos a fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio nos Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido do Pai antes de todos os céus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstanciado ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, por nossa salvação, desceu dos céus
renova a vida e a sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, ele, a Igreja, uma santa, católica e apostólica, professa um só batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos ao Senhor que faz maravilhas, para que realize na Igreja e no mundo aquilo que anunciou pelos profetas, dizendo cheios de confiança: Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que encontrem em Jesus Cristo o bem supremo e o anunciem com alegria ao mundo de hoje. Oremos. Senhor, tem piedade de nós. Pelos catecúmenos e pelos fiéis da Santa Igreja, para que o poder da ressurreição de Jesus Cristo os faça correr com entusiasmo para a Páscoa. Oremos. Senhor, tem piedade de nós. Pelos responsáveis no governo das nações, para que a sabedoria com que Deus os enriquece sirva sempre para o bem dos cidadãos. Oremos. Senhor, tem piedade de nós. Pelos esposos que cometeram adultério, para que os discípulos de Jesus saibam acolhê-los como Jesus acolheu a pecadora. Oremos. Senhor, tem piedade de nós. Pelos fiéis da nossa comunidade paroquial, para que o sacramento da reconciliação lhes dê a paz e a alegria de Jesus Cristo ressuscitado. Oremos. Senhor, tem piedade de nós. Senhor nosso Deus, que em Jesus Cristo, vosso Filho, nos revelastes as dimensões infinitas do vosso perdão, dai-nos a graça de ser exigentes com nós próprios e misericordiosos para com todos os irmãos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem sentar-se. O Padre lembra que hoje nós teremos as nossas duas coletas. A primeira coleta, a coleta normal de todos os finais de semana, e a segunda coleta, que é a coleta pelo desenvolvimento e a paz. Então vamos fazer a nossa oferta com carinho, com amor e com generosidade. Oh,
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ouvi-nos, Senhor Deus Onipotente, e pela virtude deste sacrifício, purificai os vossos servos, iluminastes com os ensinamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente e misericordioso, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graças por todos os benefícios e especialmente pela graça do perdão. Ao homem, náufrago do pecado e da morte, pelo sacramento da reconciliação, abristes em Cristo, morto e ressuscitado, o porto da misericórdia e da paz. Pelo poder do vosso Espírito, estabelecestes para a Igreja, santa e também pecadora, uma segunda tábua de salvação depois do batismo e continuamente a renovares, para reunir no banquete do vosso amor. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Senhor, perdoa o universo, santo, santo é vosso nome. Nós proclamamos vossa glória, vossa grandeza altura, vossa majestade santo. Que bendito seja aquele que seu nome veio ao mundo. Que seu nome veio ao mundo. Vossa grandeza altura, vossa majestade santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade, e unidos na vossa presença,
presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo Richard e todos aqueles que estão lá no serviço do vosso reino. Lembrai-vos de vossa serva Cecília Viveiros, a quem chamastes para vós, configurando-a com Cristo na morte, com Cristo tome parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Vamos lembrar de nossos parentes e amigos já falecidos. De maneira especial, todas as intenções que colocamos no início dessa Eucaristia e que estão no altar do Senhor. E de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admitidos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e seu castíssimo esposo São José, os bem-aventurados apóstolos, também com Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco Xavier e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Vamos rezar juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos deve inimigo. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias. Para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz.
Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos, saudai-vos em Cristo Jesus. Felizes somos todos nós, os convidados para participar da ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, é Jesus que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso digno que atrás a minha palavra, nos dizer uma palavra expressa. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Deus onipotente, concedei-nos a graça de sermos sempre contados entre os membros de Cristo, nós que promulgamos seu corpo e sangue, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Os irmãos que vão levar a Sagrada Eucaristia aos enfermos. Nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Derramai a vossa bênção e a vossa proteção, Senhor, sobre esses nossos irmãos que vão levar a Eucaristia aos mais necessitados. Que eles sejam um sinal do vosso amor e da vossa misericórdia na vida deles. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E de paz. Podemos sentar um instante para alguns avisos, por favor. Então, Padre, lembra, o nosso boletim informativo já está lá no fundo da nossa igreja. Ao ir embora, você pode pegar o seu com toda a programação dessa semana. Dentro do boletim também contém a nossa prestação de contas do ano passado. Toda a contabilidade do ano passado está no boletim, então você pode levar e ver naquilo que a nossa paróquia teve os seus gastos do ano passado. Nessa terça-feira, nós temos as confissões comunitárias em preparação para a Páscoa aqui na nossa paróquia. Então você que ainda não se confessou para a Páscoa, você que ainda não se preparou para a Páscoa, terça-feira, às 7 horas da noite, nós vamos ter bastante padres aqui para ouvir as confissões. Então se você ainda não teve a oportunidade, venha para se confessar e celebrar bem a Páscoa. Também na quarta-feira, a confissão será na igreja São João Câncios, também às 7 horas da noite. E na quinta, na Holy Ghost, também às 7 horas da noite. Tá? Mas a da nossa paróquia é terça-feira. É a última semana das confissões para nos prepararmos para a Páscoa. Então quem ainda não se confessou, vamos nos preparar. Também nessa sexta-feira é a última via sacra da nossa quaresma, do nosso tempo da quaresma, às 7 horas da noite. Quem está responsável são as equipes de liturgia, mais as finanças, a equipe de finanças da nossa paróquia. Então venha rezar conosco sexta-feira, às 7 horas da noite. Hoje é o último romeiro, o último ensaio dos romeiros. Então aos homens que no próximo sábado já é o dia de sair em Romaria, venham hoje às 6 horas da tarde, vamos fazer o nosso último ensaio para rezar bem e para fazer bem a nossa Romaria na próxima semana, no próximo sábado que antecede o domingo de Ramos. Próximo final de semana é o final de semana de Ramos, as nossas missas serão normais, tanto no sábado, com a bênção dos ramos e a chegada dos romeiros, e no domingo também teremos as 3 missas, às 9, às 11 e ao 12:30, todos com a bênção dos ramos e a procissão. Então os horários de missa são normais. Os Cavaleiros de Colombo pedem para avisar do ICCD, que é a promoção que eles fazem todos os anos. O prêmio começa, o primeiro prêmio $20 mil, depois $10 mil e assim por diante. Então quem quiser adquirir, um ticket custa $2 e 3 tickets $5, tá bom? Um é 2 e 3 é 5, uma boa promoção, né? Então você pode adquirir aí para ajudar e concorrer aos prêmios. O Espírito Santo está com as pensões lá entre as portas no final. Quem ainda não pegou sua pensão, não adquiriu, também pode fazer. Quarta-feira temos a missa no Lar Santa Isabel, às 11 horas da manhã. A banda pede para avisar que ainda tem alguns quilos de morcela. Se alguém quiser levar para casa, pode pegar aqui no nosso salão. E aqueles que não levantaram as encomendas também, para fazerem logo após a celebração da missa. E hoje a imagem da Imaculada Conceição vai para a senhora Emília Batista. Então pode vir buscar a senhora Emília, a imagem de Nossa Senhora, que vai para a sua casa. Vamos dar uma bonita salva de palmas. Vamos ficar em pé para receber a bênção final, na graça e na paz do Senhor. O Senhor esteja convosco. Desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, ide em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Demos graças a Deus. Santo domingo, uma abençoada semana para todos.